O Trader Disciplinado de Mark Douglas, resumo do livro. O Trader Disciplinado é uma das obras clássicas de imprescindível leitura no mundo da bolsa de valores, e que aborda os requisitos psicológicos necessários ao sucesso no ambiente de trade. Primeira parte: 7 passos para se tornar um trader disciplinado. Notas iniciais. A autodisciplina é uma técnica mental que ajuda a focar no que precisamos de aprender ou fazer para realizar os nossos objetivos. Não podemos controlar fisicamente o que os mercados fazem, apenas podemos aprender a controlar a percepção que temos para conseguirmos vislumbrar um maior grau de realidade, isto é, com a mínima distorção possível face a todos os outros traders. Quanto mais sofisticados nos tornarmos como traders, mais percebemos que o trading é completamente mental. Não é o trader contra o mercado, é apenas o trader contra si próprio. Os mercados não devem nada a ninguém, porque cada um tenta ganhar dinheiro à conta dos outros. Para ser um trader de sucesso é preciso operar sem medo. O medo não nos permite aprender porque nos obriga a percepcionar o ambiente atual através do nosso passado individual. A história individual vai repetir-se até sermos capazes de alterar, momento em que finalmente aprendemos e experimentamos algo de novo. Evoluir para além dos nossos medos é também a melhor forma de aprender a prever o comportamento do mercado e dos outros traders. Quanto mais receosos os outros traders forem, menos capacidade têm de percepcionar as oportunidades do mercado, e mais facilmente os traders mais experientes conseguem prever o seu comportamento. Precisamos de recursos para criar os nossos limites para evitarmos cair na imprudência. O recurso que precisamos é a autoconfiança nas nossas ações, que permite estabelecer as regras de trade, independentemente das tentações para fazer o contrário. A partir do momento em que sentimos autoconfiança e fazemos o que é preciso, não teremos nada a temer, porque os mercados deixarão de constituir uma ameaça aos quais seremos capazes de responder adequadamente. Esta nova perspectiva do comportamento do mercado faz-se por etapas conforme vamos aprendendo a aumentar gradualmente a autoconfiança. Como traders, é fundamental seguir as nossas regras, porque caso contrário todo o dinheiro que ganharmos iremos inevitavelmente perdê-lo. As nossas regras irão mudar conforme a evolução da nossa percepção e conhecimentos. Um bom indicador para determinar a nossa preparação enquanto traders, e antes de evoluir para o próximo passo, é identificar o que já aprendemos ao ponto de se ter tornado na nossa própria natureza. Passo 1. Focar na aprendizagem. É necessário manter o foco em dominar as várias etapas para atingir o objetivo e não no resultado por si só, sabendo que o resultado final, o dinheiro, será um subproduto daquilo que sabe e da forma como age sobre o seu conhecimento. Cada momento reflete o seu nível de desenvolvimento. Se considerar como erro todas as vezes que as coisas correm menos bem, então está a dissociar-se da informação preciosa dessa circunstância. Para evoluirmos e ultrapassarmos a dor e o medo de errar, os erros têm de ser resolvidos. Precisamos de construir uma estrutura lógica onde colocamos todas as nossas experiências de trade. Esta estrutura deverá ser definida de forma que todas as experiências tenham validade e significado, onde os erros não existem e apontem caminhos. Quando operamos com a perspectiva de que os erros não existem, aceitamos os resultados como um reflexo daquilo que somos a cada momento, determinando o que precisamos de melhorar. Como parte desta estrutura, também poderá alterar o conceito de oportunidade perdida. As oportunidades perdidas são os trades perfeitos que apenas ocorrem na nossa mente, mas enquanto o preço continuar a mover-se irão sempre existir novas oportunidades de trade. Ao aceitar as oportunidades perdidas deixará de se sentir compelido a agir precipitadamente, como entrar demasiado cedo ou demasiado tarde numa posição. Passo 2. Lidar com as perdas. A partir do momento que abrir uma posição, deverá determinar qual o comportamento do mercado para assinalar quando um trade deixou de ser válido. Deverá mudar o significado de perda, com a tomada da consciência de que as perdas não diminuem o trader como pessoa. Quanto mais rápido assimilar isto, mais fácil será identificar e fechar um trade perdedor. Ficará deste modo disponível psicologicamente para o próximo trade, mesmo que seja na direção do trade anterior perdedor.
Quando define previamente o limite de perda e fecha posições sem hesitação, deixará finalmente de existir a ameaça de ceder à possibilidade do desastre final, mantendo uma posição aberta até a sua corretora fechar a sua posição com falta de fundos. Quando tiver plena confiança para assumir as perdas, poderá chegar a um momento em que não tem de predefinir o que significa uma perda. Existem traders que atingiram um elevado grau de objetividade e confiança, que depois de abrirem uma posição, conseguem aperceber-se de que estão num trade perdedor sem a necessidade de definir previamente o que constitui uma perda. Passo 3. Especializar num comportamento de mercado. É necessário começar pelo mínimo possível, e gradualmente, expor-se a maiores volumes de informação. Deve tornar-se especialista num único tipo de padrão de comportamento que se repete com alguma frequência. Deve também escolher um sistema de trade com um padrão mecânico em vez de discricionário, de modo a conseguir visualizar melhor o comportamento de mercado escolhido. O objetivo é dominar todos os aspectos do sistema, todas as relações entre seus componentes e o potencial para gerar trades de sucesso. Neste processo de aprendizagem é importante evitar todas as restantes alternativas e informações. Começar desta forma e gradualmente incrementar outros comportamentos é um verdadeiro exercício de disciplina por si só. Ao deixar outras oportunidades de lado do qual ainda não é especialista, estará a libertar-se do impulso de realizar trades com menor segurança. Qualquer comportamento impulsivo resulta geralmente do medo, que por sua vez gera qualquer forma de comportamento errado. A percepção e execução de um trade são aptidões distintas. Se houverem obstáculos mentais que impeçam a execução de um trade, então aprender a percepcionar melhores oportunidades de mercado não vai resolver o problema. Se realizar operações em vários mercados e não está a ter o sucesso que deseja, então sugiro que opere apenas em um ou dois mercados. Não expanda a sua atividade até entender bem as características dos mercados onde já opera. Passo 4. Executar um sistema de trade. Executar trades é um dos componentes fundamentais para se tornar um trader de sucesso, e provavelmente, o mais difícil de aprender. Um sistema de trade é definido como qualquer metodologia que identifique consistentemente uma oportunidade de operação com potencial de lucro, e como este interage com o mercado e com o trader. Os melhores sistemas de trade, técnicos ou não, permitem ganhar dinheiro consistentemente a longo prazo. Estes reduzem os múltiplos fatores inerentes ao comportamento humano a simples probabilidades estatísticas prevendo o que poderá acontecer a seguir. Psicologicamente, as pessoas têm dificuldade em agir sobre oportunidades com resultados incertos. Tentar antecipar o que um sistema de trade sugere é um exercício de extrema frustração porque os sistemas de trade não foram desenhados para adivinharem o futuro, apenas preverem probabilidades. Os sistemas de trade definem, qualificam e categorizam as relações históricas do comportamento humano coletivo para gerarem um resultado estatisticamente provável no futuro. No trading, ao contrário do que se pensa, o futuro não é aleatório porque o movimento de preços e respectivas oportunidades são gerados por muitos traders que agem coletivamente em função das suas crenças e expectativas sobre o futuro. Muitos traders têm dificuldades em executar sistemas técnicos porque não foram ensinados a pensar em termos de probabilidades. Isto aliado ao facto de que não cresceram com uma estrutura mental que reduz a previsão do comportamento humano coletivo a probabilidades estatísticas por meio de fórmulas matemáticas. Para confiar num sistema de trade, é preciso aguardar o tempo necessário até se tornar numa parte integrante da sua estrutura mental. Aqui entra a disciplina do trader que torna as suas ações num hábito. Passo 5. Pensar em probabilidades. Depois de adquirir a disciplina necessária para interagir como um ambiente de trade, poderá começar a usar as suas capacidades de raciocínio e intuição para determinar o que é mais provável acontecer no mercado. Como não consegue mover o mercado sozinho, deverá ser capaz de identificar o grupo com a maior probabilidade de o mover e tentar operar na direção deste. Deverá conseguir determinar as crenças prevalecentes no mercado e a forma como estas afetam o movimento do preço. Este processo exige uma perspectiva objetiva e individual, em que o trader escuta o que o mercado lhe diz a cada momento, em vez de se focar nas consequências pessoais do comportamento do mercado.
Podemos nunca saber verdadeiramente o que irá acontecer a seguir, mas devemos ser capazes de determinar o caminho mais provável se determinadas condições ocorrerem anteriormente. Em qualquer posição aberta, deverá colocar a si mesmo a seguinte pergunta: para minha posição permanecer válida, qual o limite máximo do preço até ter de encerrar a posição em perda? O preço acima determinado terá de corresponder à tolerância emocional para aceitar o valor da perda correspondente. Deixe o mercado se desenvolver aplicando os critérios definidos para encontrar uma oportunidade. Identifique os pontos de interesse e prepare as suas ordens em função desses pontos. Como o mercado está num movimento perpétuo sem fim, isto obriga o trader a fazer avaliações contínuas do risco em relação às possibilidades de lucro como se não tivesse nenhuma posição aberta. Qualquer hesitação para entrar ou sair de uma posição, ou ainda inverter uma posição caso ocorra uma nova oportunidade na direção contrária, é um indicador da necessidade para uma melhor preparação mental. O trader deverá antecipar a maioria das possibilidades considerando que tudo pode acontecer nos mercados. Haverá, no entanto, sempre alguma coisa que não considerou, e isto é perfeitamente normal. O preço move-se na direção da força maior, ou de forma inversa, na direção da resistência menor. Os pontos de interesse dão ao trader a oportunidade de avaliar as probabilidades de equilíbrio ou desequilíbrio entre estas duas forças. Passo 6. Ser objetivo. Para operar com objetividade precisa de ter crenças que suportem o facto de que tudo pode acontecer nos mercados. Deste modo, deixará de ter surpresas e sentir-se ameaçado, evitando distorcer informações importantes. Por outro lado, terá de possuir alguma crença ou expectativa sobre o futuro ou nunca abrirá uma posição. Em vez de expectativas de retorno financeiro, deverá cultivar uma avaliação não condicionada das probabilidades de comportamento do mercado. Ao contrário dos mercados, na nossa vida pessoal conseguimos ter algum controle sobre o nosso meio ambiente. A avaliação não condicionada das probabilidades significa observar o que está a acontecer a cada momento como um indicador do que provavelmente irá acontecer a seguir. Para manter a objetividade, deverá antecipar todas as possibilidades que conseguir e qual a probabilidade de cada uma delas. De seguida, decida antecipadamente o que irá fazer em cada situação. Se nenhum dos cenários ocorrer como antecipou, então feche a sua posição. Liberte-se da necessidade de estar correto. Quanto mais descomprometidas forem as suas avaliações, menor será o potencial de distorção e possibilidade de experienciar uma consciência dolorosa. Passo 7. Monitorizar pensamentos e ações. Quando está numa posição aberta, monitorize como se sente o nível de compromisso com o que tem de acontecer. Existe uma grande diferença de perspectiva entre o que está a acontecer e aquilo que tem de acontecer. Se sentir que os seus níveis de estresse estão a subir num determinado trade, diga a si mesmo que está tudo bem, aconteça o que acontecer, porque está confiante na sua capacidade de responder adequadamente a qualquer acontecimento do mercado. Outra forma é perguntar a si mesmo o que não pode acontecer, o que o mercado não poderá fazer para invalidar a sua ideia. Quando dá por si a racionalizar o comportamento do mercado para apoiar um trade aberto, está ao mesmo tempo a operar no reino da ilusão e a preparar-se para uma consciência dolorosa. Deve lembrar-se que o mercado pode fazer o que quiser, incluindo ficar com todo o seu dinheiro se o permitir. Quando se foca no valor monetário de um trade, o que vale em termos de dinheiro, sonhos, objetivos, etc., em vez de se focar na estrutura de mercado, então assuma que está a distorcer ou a evitar informações importantes, pelo que não deve operar até conseguir se tornar mais objetivo. Segunda parte, a bolsa numa perspectiva psicológica. Notas iniciais. Os mercados e a vida real são o oposto. Aprendemos que a única forma de conseguir o que queremos é adquirir poder para manipular e forçar mudanças no exterior. Os recursos mentais que cada um de nós usa para obter o que deseja na sua vida não vai funcionar em ambiente de trading. O poder e controle necessário para manipular os mercados, fazer mover na direção pretendida, estão para além da nossa capacidade, exceto para um pequeno grupo de indivíduos. Os constrangimentos que existem na nossa sociedade para controlar o nosso comportamento não existem no ambiente de mercado.
Os mercados não têm poder ou controle sobre o trader. A liberdade de expressão criativa é infinita no ambiente da bolsa. São poucas as pessoas que cresceram e aprenderam a operar num ambiente que permite a completa liberdade de expressão criativa, sem qualquer estrutura externa a restringi-las. Num ambiente de trading, é o trader que determina as suas próprias regras e por isso precisa de ter a disciplina necessária para as cumprir. Num ambiente de trading, as decisões com que nos confrontamos são tão infinitas quanto os movimentos de preços dos quais pretendemos tirar vantagem. Não temos apenas de decidir participar, temos de decidir quando entrar, quanto tempo ficar e em que condições sair. Não há princípio, meio e fim, apenas aquilo que estabelecemos na nossa própria mente. Existem ambas as possibilidades de realizar os nossos sonhos ou de ficarmos sem nada. Cada operação tem a possibilidade de realizar os nossos sonhos de independência financeira, e simultaneamente, tem o risco de fazer perder tudo o que possuímos. Isto faz com que seja extremamente fácil ignorarmos o risco e acreditar que não é necessário seguir as regras definidas, só desta vez. O medo e ilusões dos mercados. A maioria dos traders, se não mesmo todos, infligem a si mesmos algum tipo de dano psicológico, definido aqui como um quadro mental potencialmente gerador de medo. Quando distorcemos as informações de mercado, deixamos de partilhar a mesma realidade dos mercados e entramos na ilusão, na medida em que evitamos a possibilidade de uma desilusão. O mercado obriga o trader a enfrentar as ilusões que criou sobre a realidade, criando uma consciência dolorosa forçado do mercado. Controlar a percepção da bolsa. Podemos não ser capazes de controlar os mercados, mas podemos controlar a percepção que temos deles para alcançar um maior grau de objetividade. Se já sofreu no passado com os mercados, a percepção que tem acabará por influenciá-lo fortemente no sentido de evitar mais sofrimento em vez de procurar oportunidades. O medo de perder dinheiro, estar errado ou perder uma oportunidade vai tornar-se a sua principal motivação para agir ou não agir. Eliminar o medo e saber o que fazer a cada momento. Antes que alguém consiga ter sucesso num ambiente desestruturado como o trading, é preciso desenvolver um supremo sentido de autoconfiança e segurança. Defina autoconfiança como uma ausência de medo e segurança como saber o que fazer no momento certo e ser capaz de o fazer sem hesitar. As experiências negativas que resultam do trading efetuado sob um estado de medo, ansiedade e confusão, irá criar ou agravar uma crença já existente de impotência. Independentemente dos esforços de esconder dos outros o que se passa num dado momento, obviamente não conseguimos esconder os resultados de nós mesmos. A importância do ambiente mental na bolsa. A capacidade do trader fluir com os mercados. Os traders que conseguem ganhar dinheiro de uma forma consistente, numa base semana, mensal ou anual, fazem trading obedecendo a uma disciplina mental. Quando perguntados sobre os seus segredos de sucesso, afirmam que antes de alcançarem esta consistência desenvolveram e aprenderam a autodisciplinar-se, a controlarem-se emocionalmente e a terem a capacidade de mudarem as suas mentes para estas fluírem com os mercados. Um processo que leva anos e com muitas dificuldades. Seja no início ou em algum momento das suas carreiras, todos os traders conhecem a sensação de confusão, frustração, ansiedade e a dor do fracasso. Os poucos traders que ultrapassam esta fase e acumulam riqueza são aqueles que, eventualmente, enfrentaram e trabalharam as questões difíceis psicológicas sobre o que significa ser trader, um processo de compreensão e mudança que demora, normalmente, vários anos, mesmo para os melhores traders. A atitude mental é aprendida por tentativa e erro. Aprender estas aptidões mentais é frequentemente o resultado de um processo por tentativa e erro que pode ser muito caro financeiramente e geralmente acompanhado de dor emocional e sofrimento. O maior problema de uma abordagem de tentativa e erro no trading é que a maioria das pessoas perde todo o seu dinheiro antes de terminar o processo. Outros traders que têm dinheiro para continuar a operar nunca recuperam totalmente do trauma psicológico que infligiram a si mesmos durante este processo. Esta realidade faz com que apenas um número relativamente pequeno de pessoas consiga terminar este processo de aprendizagem. Confiança e medo, duas forças opostas. À medida que o nível de confiança aumenta,
o grau de ansiedade, confusão e medo diminui na mesma proporção. É muito difícil operar e manter o sucesso se está sob pressão financeira. Por isso não deve operar com dinheiro que não se pode dar ao luxo de perder. A mentalidade do jogador. A natureza dos mercados faz com que seja fácil não enfrentar aquilo que noutra situação será entendido como um problema, porque o trade seguinte tem sempre a possibilidade de fazer tudo o resto na vida parecer irrelevante. A maioria dos traders foram afetados pela mentalidade do bid trade, recusando lucros menores, mesmo sabendo que era o máximo que possivelmente poderia ganhar. Estar errado e perder bens não diminui ninguém como pessoa. O trader tem a liberdade de aceitar que pode estar errado e, eventualmente, aceitar a ideia do fracasso desde que algo positivo e útil possa aprender com a experiência. Focar no medo de perder em vez das oportunidades de mercado. Em vez de estar focado nas informações de mercado que indicam o potencial de oportunidade, o trader está mais preocupado com as informações que validam os seus medos de perder. A única forma de se aperceber destas oportunidades, exceto depois dos acontecimentos confirmados, será desligar-se da causa do medo e desviar a atenção para o que estava a acontecer no mercado a cada momento. Uma das maiores lições para um trader de sucesso é saber aceitar a perda sem consequências negativas, sem culpa, sem raiva, sem vergonha ou autopunição. Os medos bloqueiam a capacidade de perceber por que é tão importante e necessário definir regras de trading e de gestão de dinheiro claras, e de ser capaz de as seguir. Quanto menos o trader se preocupa se está ou não errado, mais o processo se torna claro, sendo mais fácil entrar e sair de posições, reduzir as perdas e ficar mentalmente disponível para assumir a próxima oportunidade. As diferenças entre o mundo da bolsa e uma carreira tradicional. Esforço e recompensa no trading não são proporcionais. Os princípios de tempo, esforço e recompensa associado à maior parte das situações de trabalho simplesmente não se aplicam aos mercados. Por causa dos condicionamentos na infância ou educação religiosa, muitas pessoas acreditam que não merecem ganhar dinheiro se não trabalharem. Não se ajustar às diferenças entre o ambiente cultural e o ambiente de trading, ou simplesmente desconhecer que essas diferenças existem, está na origem dos muitos erros cometidos pela maioria dos traders. Uma nova metodologia de pensamento não só lhes pode redefinir o comportamento do mercado em termos compreensíveis para evitar tais erros, como também pode gerir as reações emocionais e indisciplinadas deste comportamento. Os sistemas de trading limitam as opções nos mercados. Os sistemas de trading fornecem uma forma de definir, quantificar e classificar o comportamento do mercado. Dado que os mercados oferecem aos traders uma combinação aparentemente infinita de comportamentos, com as suas correspondentes oportunidades e riscos, é fácil entender como podemos ficar sobrecarregados de tanta informação e possibilidades. Os sistemas de trading limitam o âmbito do comportamento do mercado e tornam por isso mais fácil de gerir. Dão-nos igualmente uma direção e sugestões sobre o que fazer numa determinada situação de mercado. Se os sistemas de trading fornecem-nos a consciência dos sinais de mercado e sugerem os comportamentos em determinadas situações, a metodologia do pensamento ensina aptidões e os seus processos de aplicação. Uma carreira de sucesso fora do mundo do trading não significa exatamente o sucesso na bolsa. A maioria dos traders tem ou tiveram carreiras de sucesso fora do trading, e por isso tem uma grande dose de confiança na sua capacidade de estender o seu sucesso ao ambiente de trading. Esta confiança infundada, juntamente com o modo como os mercados distorcem o conceito de recompensa em relação ao tempo e esforço despendido, faz com que o trader tenda a ter expectativas irrealistas sobre o tipo de resultados que deve e pode alcançar. Acreditar que o trading é fácil é a principal razão para formular expectativas irrealistas, sendo provavelmente o principal motivo porque a maioria dos traders nunca irá além dos níveis iniciais de desenvolvimento. Quando as expectativas de sucesso são muito elevadas, vão criar 3 obstáculos psicológicos que precisam de ser superados. Libertar de sentimentos de frustração, culpa ou vergonha. Identificar e reparar os danos psicológicos causados pelas experiências emocionalmente dolorosas do passado, geradoras do medo. Libertar de hábitos errados de trading e aprender as competências necessárias ao sucesso na bolsa.
Não se consegue conquistar ou controlar os mercados. Os poucos indivíduos que obtêm sucesso, em algum momento da sua experiência tiveram de aprender a travar a tentação de conquistar ou modificar os mercados conforme as suas expectativas ou limitações mentais. Entenderam as implicações psicológicas de um evento que não tem fim, que só inicia quando decidem participar, que só termina quando ganharam o suficiente, e se comporta sem a complacência da sobrevivência individual. Os mercados são demasiado grandes para que a vontade de uma pessoa ou um grupo de pessoas prevaleça durante muito tempo. Se não tem o poder financeiro suficiente para mover os preços na direção desejada, então tem de aprender a fluir com o mercado e adaptar-se constantemente às condições externas. Quanto mais o desconforto do trader, mais este terá de mudar. A intensidade do desconforto e dor emocional do trader é uma indicação do grau que este terá de mudar para operar sem medo e ser consistente. O mercado comporta-se de determinada maneira por causa da interação de centenas de milhares de pessoas. Uma vez que todos estes indivíduos são membros da raça humana, independentemente da sua origem nacional ou convicção religiosa, todos têm uma coisa em comum: a estrutura psicológica da mente humana. O estresse dos traders dá pistas sobre o seu comportamento. Esta estrutura psicológica comporta-se de forma previsível sempre que se depara com estresse ou com a necessidade de uma decisão numa fração de segundos. Mesmo que alguns traders possam concordar com um determinado nível de preço num dado momento, não irão partilhar o impacto que esta experiência tem individualmente sobre cada um. Como trader, tem constantemente de definir o que é caro e barato em relação às suas expectativas futuras. O mercado tem sempre razão. O que um trader acredita sobre o valor de um instrumento e as suas razões para o fazer podem ser de grande qualidade, mas se o mercado não partilhar da mesma opinião, os preços vão mover-se na direção com mais força e não necessariamente no que o trader acredita, por mais lógico que o raciocínio seja. Os conceitos de erro e errado a que estamos habituados a pensar tradicionalmente não existem nos mercados. Títulos acadêmicos, graus, reputação, ou mesmo um alto QI não fazem um trader especialista como o fariam na sociedade. Os traders, no seu conjunto, e agindo com base nas suas crenças sobre o futuro, manifestadas nas suas operações, são a única força capaz de atuar sobre os preços e fazê-los avançar ou recuar. O mercado nunca está errado, apenas existe. Como trader, tem de decidir o que é mais importante, estar certo ou ganhar dinheiro, porque as duas hipóteses nem sempre são compatíveis entre si. O potencial de ganhos e perdas é ilimitado. A ilusão criada pelos mercados. Num trade nunca sabemos verdadeiramente qual vai ser o trajeto do preço desde a entrada, pelo que nesta perspectiva é fácil entender que não existem limites de quanto o trade pode gerar. Numa perspectiva psicológica, isto permite cair na ilusão de que cada trade tem o potencial de cumprir o nosso sonho de independência financeira. Com base na consistência dos participantes de mercado, rácio entre compradores e vendedores, e o seu potencial para atuar como força dominante para fazer mover o preço na direção pretendida, existe sempre a possibilidade de os nossos sonhos se realizarem. Negar a informação vital. No entanto, os que acreditam nesta possibilidade, vai ter tendência para reunir apenas as informações que confirmam as suas crenças, negando a informação vital que pode gerar a melhor oportunidade. Por exemplo, num trade em que estamos a perder e o mercado está a afastar-se da nossa entrada, aumentando ainda mais as perdas potenciais, podemos imaginar apenas o preço regressar a nosso favor, em vez de aceitar a probabilidade de estarmos errados na nossa análise. Quando a magnitude da perda é devastadora. Este processo de pensamento continuará até que a magnitude da possibilidade de perda seja de tal forma esmagadora e se torne mais forte do que a possibilidade do mercado voltar ao preço pretendido, em que finalmente saímos com uma grande perda. Psicologicamente, a possibilidade de lucros ilimitados, felicidade, poder, o que quer que signifique quando se imagina ganhar o dinheiro com que sempre sonhou pode ser nefasto. Efetivamente, esta possibilidade existe, mas se é realista acontecer num único trade, isso é outra questão. Um trader, para obter sucesso, tem de libertar-se da ideia de lucros ilimitados num único trade, pois essa ilusão é um grande obstáculo para se entender o mercado de forma objetiva.
Os preços fazem um movimento perpétuo sem fim. Manter uma distância com o significado do dinheiro. Quanto menos significado o dinheiro tiver, menor potencial existe para que o conceito pessoal de quanto é suficiente contamine a percepção de cada trader acerca do movimento dos preços. Se permitirmos, o mercado irá levar a pensar que existe sempre mais alguma coisa que podemos tirar de uma posição ganhadora, e dará uma razão para justificar a esperança do preço virar a nosso favor numa posição perdedora. Sucumbir a qualquer destas tentações sujeita o trader a algumas consequências negativas e dolorosas. O trading só começa quando o trader decide entrar no mercado, e só termina quando decide sair do mercado, independentemente dos horários da bolsa. É mais fácil entrar do que sair. Considerando que existe um potencial ilimitado de lucro no mercado, é mais fácil entrar do que sair. Isto acontece porque sair confronta as crenças pessoais sobre a ganância, medo e fracasso em relação à permanente tentação da possibilidade de lucros ilimitados. A maioria dos traders tenta simplificar o movimento do preço pensando que este só poderá fazer três coisas: subir, descer ou manter-se inalterado. Alguns traders levam esta lógica distorcida ao acreditarem que existe uma probabilidade de 50-50 num determinado trade. A combinação infinita da movimentação de preços. Os preços podem mover-se com padrões de milhões de combinações possíveis. A menos que a corretora liquide uma posição, o trader é o único que o pode fechar uma posição. Se os mercados lhe ficaram com mais do que tinha inicialmente decidido arriscar, então vai provavelmente sentir-se tentado a recuperar o seu dinheiro. Este é o momento em que o fator vingança entra em jogo. Todos os trades são independentes uns dos outros. O seu trade mais recente não está relacionado com o potencial do mercado num dado momento. Quando se sente compelido a recuperar o que perdeu, coloca-se numa posição de adversário do mercado. Na realidade, como não consegue se vingar do mercado, ao ter uma crença de vingança, só irá vingar-se de si mesmo. Existe uma correção direta entre a capacidade de deixar que o mercado nos diga o que é provável acontecer e o grau com que nos libertamos dos efeitos negativos das nossas crenças sobre perda, erro e vingança. O ambiente desestruturado do mercado. Estabelecer regras que orientem o comportamento. Num ambiente desestruturado e ilimitado como são os mercados financeiros, é essencial estabelecer regras que orientem o nosso comportamento. Caso contrário, corremos o risco de nos sentirmos sobrecarregados com a quantidade de possibilidades que os mercados têm para nos oferecer, e consequentemente com a possibilidade de grandes perdas. O grande desafio psicológico de estabelecer regras é termos de assumir a responsabilidade pelas nossas ações e resultados. O trader deve ser responsável pelos seus atos. Se soubermos exatamente o que fazer e em que condições, então seremos capazes de medir o nosso desempenho, e desta forma sermos responsáveis por nós mesmos. Isto é aquilo que a maioria dos traders não quer, preferindo manter o seu relacionamento com o mercado misterioso. O trader comum quer desesperadamente ganhar dinheiro, mas pretende fazê-lo de forma que não haja conexão direta entre o que faz e os seus resultados, evitando deste modo responsabilizar-se quando as coisas não correm bem. Desenvolver um plano e prever o futuro. Para desenvolver um plano, é preciso antecipar os acontecimentos até um determinado grau de profundidade. Estamos a projetar no plano a nossa visão pessoal do futuro e alinhar as nossas aptidões criativas. Quando não há liderança clara no mercado, os preços andam geralmente num pequeno intervalo até que algum market maker decida o que fazer. Explicação para o comportamento coletivo dos participantes do mercado. A explicação racional ou lógica para o comportamento coletivo de traders é anunciada após o acontecimento através da opinião consensual do grupo. Desta forma, o trader mantém a ilusão de racionalidade e responsabilidade porque o que aconteceu com o próprio também aconteceu com os outros traders. Organizar e criar uma estrutura é uma das soluções para os muitos problemas mentais que os traders acumulam. Se não conseguirmos definir o nosso comportamento e o dos mercados, então não seremos capazes de aprender como repetir ganhos ou prevenir perdas. Quando temos uma estrutura e regras definidas, antecipamo-nos à multidão. Assumir responsabilidades é algo extremamente difícil,
porque a nossa sociedade não desenvolveu muito este processo de crescimento, e em resultado disso, aprendemos a tornar-nos muito intolerantes com os erros. A dinâmica dos mercados. O mercado é dinâmico, repleto de eventos, onde a qualquer momento qualquer trader que entre com volume suficiente pode mudar as expectativas de outros traders. Quando conseguirmos entender as forças internas que afetam o nosso comportamento, bem como assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, então vamos começar a compreender como e por que os outros traders que compõem o grupo se comportam. Podemos reconhecer e definir bem as nossas necessidades e comportamentos, mas o verdadeiro desafio será os cumprir. Na bolsa as razões são irrelevantes. Os trades atuam em grupo. Os traders geralmente atuam em grupo, muito semelhante a um cardume ou rebanho. Os traders individuais identificam-se com grupos específicos que interpretam o mesmo tipo de condições de mercado como oportunidades ou ameaças. Como resultado, vão agir em massa perturbando o equilíbrio do mercado, fazendo com que o preço se mova numa direção específica e predominante. Qualquer comportamento do indivíduo é uma forma de expressão, e qualquer que seja a forma como o indivíduo se queria expressar em sociedade, precisa de dinheiro. Assim, ao nível mais elementar da existência, o dinheiro representa a liberdade de expressão do indivíduo. Os receios de escassez movem o preço. Qualquer sistema de interação baseado nos receios individuais de escassez fará com que o preço dos bens ou serviços flutue em relação ao grau relativo de segurança ou insegurança que a massa coletiva percepciona num determinado momento. Risco é a possibilidade de ocorrer uma perda líquida de recursos pessoais, energia, tempo, dinheiro, etc., numa troca ou tentativa de cumprir uma necessidade. Os preços flutuantes criam oportunidades para os que estão dispostos a assumir o risco. Todos os traders têm o mesmo objetivo de ganhar dinheiro. Todos os traders têm o mesmo objetivo de ganhar dinheiro, pelo que não existem dois traders, comprador e vendedor, a entrar numa operação a menos que os dois tenham crenças opostas sobre o preço futuro do ativo que está a ser operado. Para se ganhar dinheiro nos mercados é preciso determinar como a maioria dos traders interpreta as condições externas em relação ao medo de escassez, ao medo de perder ou a ambos. Etapas para o sucesso na bolsa. A impotência do trader para mudar os acontecimentos. No ambiente do trading, o resultado das nossas decisões é imediato e o trader é impotente para mudar o rumo dos acontecimentos, apenas pode mudar a sua mente. O poder que tem para gerar resultados satisfatórios reside no seu grau de flexibilidade mental. Tem de aprender a fluir com os mercados. Abrir um trade significa ter uma crença sobre o futuro. Quando abrimos uma posição, temos uma determinada crença sobre o futuro. Precisamos de aprender a não procurar que as nossas expectativas sejam realizadas exatamente como esperamos. Libertar-nos deste anseio irá fazer com que mudemos de perspectiva e permitir que nos apercebamos das oportunidades no mercado num dado momento, de forma totalmente livre, como se não tivéssemos nenhuma posição aberta. Ao construir uma atitude de conhecimento sobre o funcionamento do ambiente mental, o trader vai ser capaz de mudar para conseguir percepcionar os mercados a partir de uma perspectiva objetiva, para eventualmente operar de forma intuitiva. O caminho do sucesso. Existem dois temas dominantes que estão na base desta abordagem. Cada trader cria na sua mente o mercado com base nas suas crenças, percepções, intenções e regras. Os resultados de trade ocorrerão em função do grau de aptidão nas seguintes áreas: 2.1 Percepção, capacidade de identificar oportunidades. 2.2 Execução, capacidade de realizar um trade. 2.3 Acumulação, capacidade de aumentar o saldo da conta ao longo de um período de tempo ou uma série de trades. A necessidade da autoaceitação. A transformação pessoal, o crescimento e a aprendizagem de novas aptidões dependem da autoaceitação pessoal, porque na sua essência é uma tentativa de criar uma nova dimensão de nós mesmos. É um objetivo projetado no futuro que tentamos atingir, trabalhando e crescendo nesse sentido.
À medida que cultivamos crenças mais fortes na nossa autoaceitação, percebemos como o mercado reflete o nosso nível de desenvolvimento de competências, dando informações sobre as competências que temos de trabalhar para podermos ter cada vez mais sucesso.